Olá, amigos da Náutica, loucos e loucas por barcos, fãs de Boat Show. Estou aqui com mais um convidado especial no nosso estúdio mais do que especial, o nosso aquário de Boat Show, o estúdio Náutica, aqui no Espaço dos Desejos. E tenho o prazer de receber Paulo Tadeu, que é o head, é o responsável pelo estaleiro Real Power Boats. E aí, Paulo, me conta, fora Boat Show, seja muito bem-vindo. Vamos falar de barco. E aí? Cara, a gente está bastante feliz porque o Boat Show até agora está com um resultado muito satisfatório. Ontem, inclusive, a gente acabou vendendo a 4040. Opa, 4040? 4040. É um barco que a gente lançou em 2020. Então, é um número que a gente não esperava. Realmente é rápido. É rápido. Hoje, inclusive, eu tô tendo que reestruturar a produção da fábrica por causa porque hoje eu já tô com prazo de março do ano que vem. Tá. Então, para esse prazo não se alongar mais, eu tô tendo que redirecionar uma parte maior da fábrica para se dedicar à produção da 40. Hoje eu devo ter umas 10 em processo de fabricação dentro da fábrica. E a gente fez uma parceria com a MWM. Ah, é? Conta essa novidade. Então a gente desenvolveu com eles a 40 Luxury para pé de galinha. Então eles vão estar lançando, já lançaram, né, o 300 HP, que vai vir com 350 com um pé de galinha. Esse barco deve ir para a água em novembro, vai estar sendo lançado no Salão do Rio. Ok, interessante. Porque aí vai ser uma versão que você vai poder ter, porque a 40 hoje ela tem na versão Fly, tem a opção de Fly com T-Top, né, que é o primeiro barco de 40 pés, eu acho que no mundo a ter T-Top. Pelo que eu tinha pesquisado, o menor barco T-Top é de 47 pés, devido à grande estabilidade que a 40 tem, porque ela tem a última geração de hidrolift. Então, vocês até testaram, o Fred na época conseguiu ver isso, que o barco, quando ele pega a onda de lado, em vez dele fazer aquele jogo com a cabeça, né, de um lado para o outro, ele sobe e desce. Então ele não tem a inércia de continuar balançando. Ele não pega momento. Então faz uma diferença muito grande. Inclusive, quando você cruza com o barco, em vez de você ter que abrir para cortar a onda na vertical, você consegue continuar navegando e subir e descer, porque ela sobe e desce e não joga de lado. Okay. Por isso, inclusive, a gente conseguiu botar o T-Top. Então, se a gente tem a 40 com Fly, 40 Fly com T-Top, tem a 40 HT. A gente está lançando aqui em São Paulo um HT Wind. Eu vi, inclusive, tá com o nome do barco, né? 40 Wind. A gente chama de Wind por causa de vento, porque tem cliente que não gosta da estética, mas acha que fica abafado. Então a gente fez de uma maneira que o vidro frontal é pela metade. Eu apresentei o barco lá. Os vidros laterais são abertos, então você tem um HT, ele circula o vento, o teto abre eletricamente normal. A gente vai ter agora a Cabriolet, que é a 40 aberta, né, com targa e para-brisa. E eu quero ver se eu lanço, conversei com a Mercury ontem, né, com o Facundo, a gente deve estar lançando no Salão do Rio, já tem o projeto da 40 com motor de popa. Ah, boa. Assim, pelo que eu estou entendendo, você tem vários, né, quem conhece a linha da Real, mas tem vários modelos. Vários modelos. Que se iniciam em 29? 22. 22, imagina, 22. Mas você, pelo que eu estou entendendo, você está tendo uma procura bastante grande na faixa dos 40. Na faixa dos 40. A gente tem a 30. A 28 a gente lançou ano passado no salão. A SD. A gente já passou de 30 barcos. Ah, é? É um barco assim, principalmente a parte do Nordeste, que gosta do motor de popa. Aí a gente lançou a 35 SD. Que eu testei no Rio Boat Show. Gostei muito desse barco. E aquilo que a gente comentou, foi muito bem com a parelha de 150. Ele nem precisa, eu falo isso claramente, nem precisa de mais motor. Porque inclusive a Mercury tem um conceito que ela diz que cada tonelada de barco precisa de 100 HP por motor de popa.
O barco tem 4.800 carregado, ou seja, teria que ter 500 HP. E ele tem 300, ou seja, ele é 40% mais eficiente do que uma teoria da Mercury, né? Então a gente lançou a 35, foi um sucesso. Já tá aqui no salão, né? Tá aqui no salão. A gente lançou no Salão do Rio. Já tem barco em Santa Catarina, São Paulo, Bahia. Bahia é que tem mais quantidade também por causa disso. A primeira chegou lá agora. E em cima disso aí a gente vai estar lançando a 40 também. Então essa linha SD de popa, que você tem a oportunidade de ter a prateleira de popa e ter o motor de popa também, que a manutenção realmente é muito mais barata e mais simples de fazer, a gente vê que é uma tendência. Então, e eu estou conseguindo, na mesma base, vamos dizer assim, de ter várias opções para o cliente. Então o cliente, se quiser motor de popa tem, se quiser motor de centro tem, se quiser motor de pé de galinha tem, se quiser fly tem, se quiser HT tem, se quiser o HT novo agora o Indy tem, se tiver aberto tem, ou seja, atende todo mundo, não tem como o cara ficar de nariz torcido. Entendeu? Então hoje a gente está focado e aí estamos estudando outros barcos novos para a gente estar lançando ano que vem também. Uma pergunta, a sua flagship, a sua 60 pés, que eu testei já há 2 anos e pouco, que eu gostei muito, estava num processo de evolução bem assim, crítico, bem forte, você falou comigo na época, falou, vamos testar esse barco, ele ainda não está do jeito que eu quero, porque eu ainda quero fazer isso, melhorar aquilo, etc. Mas um barco que navega assim excepcionalmente bem, tem espaço pra caramba, se saiu bem no teste. Como é que anda esse segmento maior da Real? Hoje a gente tá com uma pronta lá que ia vir pro Boat Show, né? Até comprei uma área maior porque eu ia trazer, mas os motores acabaram atrasando e eu não quis trazer o barco sem motor e atrasar a entrega do barco do cliente. Mas a gente essa 60 agora, é a 4ª ou a 5ª, ela já está saindo com alguns upgrades. Então ela já tem aquela sala na proa que antes não tinha, ela tem algumas modificações na sala, ela tem agora, em vez da mesa de vidro, uma mesa de madeira, que foi até uma solicitação de cliente, mas aí eu acabei com um pistão elétrico que te permite um pernoite de mais um casal na sala, entendeu? Então é um barco também, assim, e anda com 2 motores de 600 cavalos, né? E tem bom custo-benefício, né? O custo-benefício hoje... comparado na categoria, num barco um barco hoje que com pé de galinha está na faixa de 7 e pouco. Não tem um barco... Sim, já completo, com tudo, ela está na faixa de 7.500, 7.600. Se for com os Zeus é mais caro, vai para quase 9. Tá. Entendeu? Mas é um barco, não tem barco de 60 pés hoje com esse preço no mercado. E o que você acha, falando um pouquinho de mercado do seu cliente, você tem um mercado que hoje se expandiu, você comentou, em várias regiões, né? Que eram mercados que a Real ainda não atingia e passou a atingir nesses últimos 2 anos, está expandindo em outras, Nordeste, crescer em São Paulo. Como é que está essa expansão da Real? Assim, há uns anos atrás eu tomei a decisão de não ter revendas, né, das vendas serem direcionadas da fábrica. O processo de construção da gente, ele é um processo de construção mais caro do que o processo de construção da concorrência, porque a gente faz que a gente chama de estrutura monobloco. A estrutura monobloco, o que ela é? O barco, ele é um grande Lego, né, de várias peças de fibra que você vai se juntando. E para quando você junta essas peças, você tem formas de aparafusar, de colar, e a gente não faz nenhuma delas, a gente lamina uma peça na outra. Isso gera mais mão de obra e gera mais material. Só que o barco, ele fica mais forte, vamos muito dizer mais assim. resistente. E é uma das coisas porque ele trabalha menos na hora de navegar, então você tem menos perda de energia. Então, a gente, por exemplo, o tanque da gente é de aço inox, o vidro é laminado, não é vidro temperado, são coisas que encarecem. Um tanque de plástico é mais barato que um tanque de aço inox. Claro. Então, eu optei em não ter revendas, em as vendas serem diretas da fábrica, até por uma questão de pós-venda, porque eu
quando você tem a revenda no meio, às vezes a revenda compra o motor, compra o casco, ela monta motor, acessório e casco. E aí na hora de dar assistência técnica fica aquela bola dividida. É do estaleiro, é da revenda. Então eu optei em não ter isso, a assistência é toda direta da fábrica, então a responsabilidade é minha. Então você vê, a gente está há 36 anos no mercado, eu não tenho um reclame aqui, que é uma coisa muito difícil. Nenhum? Nenhum. Uau. É muito difícil. Admirável. Não, eu diria que quase impossível. A gente, no dá nosso vontade tamanho... até de eu entrar lá agora só pra você. Não, mas eu falo pro cliente entrar, entendeu? Porque, assim, e a gente tem um cuidado, que a gente até conversou naquele debate, que eu acho que assim, o pós-venda não é você dar garantia pro cliente. O pós-venda é você resolver o problema do cliente. Não deixar o cliente com o barco parado na hora que ele mais espera. Agora, às vezes, resolver o problema do cliente custa dinheiro pro cliente, não é que é de graça. Né? Se o barco se não está na época de garantia ou se não é uma garantia, mas você tem que dar solução. Então hoje a gente trabalha muito nisso. Então hoje a gente tem uma fidelização de cliente muito grande. Eu tenho até fazer mais marketing disso, porque eu tenho assim vários clientes que já tiveram 8, 9, 10 barcos da gente. Entendeu? Você tem que divulgar isso mesmo, porque e tem uma razão para isso. Exatamente. Não então, é por acaso. A gente tem essa fidelização. Então por isso, porque isso acabaria encarecendo o barco, porque você começa a ter que botar margem de revenda e tal, eu optei em não ter revenda. Tem alguns pontos de venda diferente da revenda, mas os barcos saem montados da fábrica, e com isso eu diminuí meu market share, tenho certeza disso, mas eu tenho uma coisa mais consolidada. Eu não tenho, é o que eu te falei, eu não tenho reclame aqui, eu não tenho uma ação jurídica contra nenhum cliente, então eu consigo ter uma coisa mais controlada e saudável. Entendi. Porque não adianta eu faturei 200 milhões de reais, mas porra, tô cheio de dívida no banco, devendo imposto, não é por aí. Então acho que você tem que fazer uma coisa saudável, proporcionar uma coisa boa para o cliente, e te propicia também a você ter mais domínio do seu negócio, porque quando você tem revenda, a revenda tem estoque, você quer fazer uma promoção, você não consegue. Então, mas não estou dizendo que quem tem revenda está errado, não é isso? Não, eu entendi, claro. Cada um tem a sua experiência e a sua estratégia. Então, a gente optou. Em Salvador, a gente sempre foi muito forte, a gente tinha revenda lá, que depois deixou de ser. A gente estava um pouco afastado. Quando eu estive lá no passado, me surpreendeu a aceitação de lá, porque eu acho que é o lugar que mais tem barco da gente depois do Rio. Entendeu? Então, assim, agora a gente vai começar a exportar. Então aproveita já para a gente finalizar esse nosso papo contando um pouquinho sobre isso. A gente está começando a exportar agora a 35 de popa. Para onde? Estados Unidos, Miami. Direto com alguém que está comprando, distribuidor? Não, a princípio é direto, vai ter uma pessoa lá que vai fazer a distribuição. Na Flórida? Então a gente estou começando devagar, porque eu gosto de fazer as coisas um passo de cada vez para não tropeçar. O processo de certificação para os Estados Unidos foi tranquilo? Já está consolidado? Está quase concluído, né? A única coisa que estava assim era a questão do tanque. O tanque agora a gente está comprando de uma empresa que faz inox, que é também certificada já pela UL. Então já atende todas as normas deles. A gente só vai agora acabar de fazer a proforma e tal. É a 35 SD. SD. Um popa, lógico. Tem chance de fazer muito sucesso, deve chegar com um custo-benefício interessante, preço interessante. Muito bom saber. Essa é uma grande novidade que eu não sabia, o pessoal está sabendo em primeira mão. Verdade, parabéns. Primeira mão. Parabéns. Bom, Paulo, quero te agradecer o teu tempo, eu sei que você está cheio de cliente lá, tem que vender a 41ª corrente. E nos atender aqui nesses loucos por barcos. A ideia era fazer um bate-papo que não ficasse restrito, né, ao Boat Show, porque o Boat Show passa, mas os barcos ficam, os lançamentos, as novidades. Quero te dar os parabéns. Eu que te agradeço a oportunidade. Imagina, é sempre um prazer. Ao público. E, adorei essa novidade da 35, porque eu que naveguei ela, acho que tem um grande potencial mesmo. Ela é um barco que consome pouco, né? Os dois motores a 32 milhas consomem 60 litros. Esse teste precisa ir pro ar logo, porque foi um excelente teste.
O teste estava tão bacana, tão bonito, que eu lembro que quando a gente fez uma imagem de drone, você não reconheceu. Eu falei, não é? Pô, essa é maior. Como não é? Olha, meu barco, não, esse barco não é meu, esse barco é maior que o meu. Meu, é verdade. Você lembra? Pagação de mico danada. Aí né? eu falei, não, Paulo, é o seu barco. Seu barco, pô. Verdade. O concorrente tá fazendo barco maior, copiou meu layout. Então tá bom, Paulo, obrigado. Um bom restante. Estamos na segunda metade do salão. Boas vendas, parabéns à equipe, foi muito bom saber das novidades. E você sabe que a gente gosta muito de navegar a Real. A Real tem uma tradição gigantesca de grande navegadora, de um casco. Tem uma coisa que todo mundo sabe, é isso. Tá? Um barco que navega bem é o casco da Real. Parabéns por isso também. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu, um abração, Guilherme. Obrigado.